Começou já? Pronto, pode ir. Já começou mesmo? Acho que sim. Eu não sei. Sim, tem 3 pessoas, pode ir. Graça e paz, irmãos. Boa noite. Nós vamos hoje fazer uma experiência aí, ver se a gente se dá certo. Nós vamos começar hoje o nosso estudo bíblico. Mas antes do estudo bíblico, nós vamos passar por um momento de intercessão. Vamos parar alguns instantes para intercedermos por alguns pedidos nesses momentos difíceis. Vamos curvar a nossa cabeça onde nós estamos, vamos fechar os nossos olhos e vamos clamar a Deus pela vida dos nossos irmãos. Nós temos aqui alguns pedidos de oração. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos, curvasse a sua cabeça, para que nós estivéssemos orando nesse momento. Amém? Deus, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor nessa noite, suplicar ao Deus pela vida, ó Deus, dos nossos irmãos. Estamos passando, ó Deus, por momentos difíceis, momentos, ó Deus, nunca visto antes. E por isso, ó Deus, na fé, crendo, ó Pai, que o Senhor pode todas as coisas, crendo que o Senhor ouve as nossas orações, é que eu te peço nesse momento. Quero, ó Deus, colocar diante do Senhor a irmã Gracinha e família, pedindo, ó Deus, que o Senhor esteja guardando a sua vida, protegendo, abençoando, aumentando, ó Deus, cada vez mais a sua fé, ó Deus, trazendo para ela essa confiança, abençoando o seu esposo, ó Deus, a sua casa. Quero colocar diante do Senhor a família do Bala, ó Deus, que o Senhor esteja com ele, com a Giane, com a Vitória, ó Deus, com a Ana Clara, em nome de Jesus. Quero, ó Deus, colocar a família do nosso irmão presbítero Code, que o Senhor continue também abençoando, guardando e livrando, ó Deus. Colocar a vida da nossa irmã Rose, que está com um tio, ó Deus, internado na UTI, ó Deus, em São Paulo. Que o Senhor esteja com ele, trazendo, ó Deus, a cura, fazendo, ó Deus, a tua vontade, ó Deus, na vida dele. Em nome de Jesus, abençoe a Gilma e família, a Rebeca e família. Quero colocar diante do Senhor a família do Marcos, esposo da nossa irmã Marielza, ó Deus, que perdeu a sua mãe. Que o Senhor esteja confortando, ó Deus, os seus familiares. Esteja com a Giane, ó Deus, convertendo assim a sua família, curando, ó Deus, os enfermos. A família da nossa irmã Nícia, ó Deus, que o Senhor continue ó Deus, consolar, ó Deus, a confortar os seus familiares. Da mesma forma, ó Deus, nós colocamos a Andréia. O Senhor sabe o que a tua serva tem passado, e só o Senhor é que pode, de fato, ó Deus, trazer, ó Deus, o remédio, trazer, ó Deus, a solução, ó Deus. Em nome de Jesus, quero colocar a Clésia e família diante do Senhor, a Aurinha e família diante do Senhor, o Leandro e a sua família diante do Senhor. Quero colocar, ó Deus, a saúde da nossa irmã Luciene, que o Senhor esteja curando, ó Deus, a tua serva, ó Deus, da sua enfermidade. Que o Senhor esteja também, ó Deus, cuidando da saúde da nossa irmã Loura, em nome de Jesus. Esteja com o Diego, ó Deus, que também perdeu, ó Deus, um tio-avô essa semana, que o Senhor esteja confortando o seu coração. Esteja com a família da nossa irmã Leonice, com a família do nosso irmão Diácono Ivo, e com a saúde, ó Deus, do nosso irmão Gel. Que o Senhor esteja, ó Deus, curando o teu servo, que o Senhor esteja sarando, tirando as dores, dando a ele, ó Deus, forças. Em nome de Jesus, colocamos a nossa cidade mais uma vez diante do Senhor e pedimos, ó Deus, o mover do Espírito Santo do Senhor. Que o Senhor esteja, ó Deus, trazendo, ó Deus, consciência a cada um de nós, para que possamos, de fato, ó Deus, andar, viver, ó Deus, agir com responsabilidade. Em nome de Jesus, ó Deus, esteja com cada um
esteja, ó Deus, trazendo conforto, a presença do Senhor e preparando os nossos corações, ó Deus, para essa experiência que vamos ter agora, ó Deus, em um estudo bíblico online. Em nome de Jesus, usa a minha vida conforme a tua vontade. Abençoa a igreja presbiteriana de Cafarnaum. Abençoe os meus familiares, nossos irmãos em Cristo, os idosos da nossa igreja, as crianças. Guardem cada um deles, ó Deus. Eu aproveito essa oportunidade para agradecer também por mais um ano de vida da nossa irmã Edna. Que o Senhor continue abençoando, que o Senhor continue guardando, protegendo, ó Deus, e curando, ó Deus, da sua enfermidade. Obrigado, ó Deus, pela pessoa que ela é, pelo exemplo que ela é para todos nós. Em nome de Jesus, que Deus abençoe, que Deus nos guarde, ó Deus. Em nome de Jesus, use a minha vida nesse momento, na hora do estudo bíblico. Fala conosco, tenha misericórdia de mim. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Nós vamos começar, na verdade, vamos dar continuidade ao estudo bíblico que nós estamos tendo lá na igreja. E por motivos, nós já sabemos, da nossa pandemia, nós estamos aí vamos usar hoje o Facebook. Vamos fazer essa experiência aí, se der certo, vamos continuar. Amém? Quero convidar vocês aí na sua casa a abrir a palavra do Senhor em João capítulo 10, Evangelho de João capítulo 10, versículos 28 e 29. Amém? A palavra de Deus diz assim, João 10, 28 e 29. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Amém? Versículo 28. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode, como diz o texto, arrebatar. Meus queridos, nós estamos aí falando sobre a nossa confissão de fé. Estamos aí no capítulo de número 17 da nossa confissão de fé. O objetivo nosso é trazer de maneira simples, mas contundente, para que todos possam compreender e ter essa certeza, as verdades bíblicas que nós cremos. E a nossa confissão de fé é um dos documentos da Igreja Presbiteriana do Brasil. Somos uma igreja reformada que surgiu no século XVI e temos como principal arma a Bíblia. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. E a nossa confissão de fé, ela tem todas essas doutrinas de forma organizada. Eu estou usando este livro aqui, Guias de Estudos Confissão de Fé de Westminster, para estar trazendo esse material para os irmãos. E esse outro aqui, Estudos Bíblicos Doutrinários. Então nós vamos usar esse e principalmente, a nossa confissão de fé. Então, o assunto de hoje é perseverança dos santos. Semana passada nós falamos sobre as obras. E hoje estamos falando sobre a perseverança dos santos. O que seria isso? Será que os santos vão perseverar até a volta de Jesus? Poderíamos fazer essa pergunta. Será que realmente vamos permanecer firmes? Será que a salvação de fato é dos eleitos e não tem como perder, ou pode se perder a salvação? Será que vamos perseverar ou não? É isso que nós vamos trazer aqui hoje. Então, como é de costume, eu quero ler aí o primeiro capítulo, ou melhor, a primeira parte do capítulo 17 da confissão, que diz assim: os que Deus aceitou em seu bem-amado, os que chamou eficazmente e santificou pelo seu Espírito,
não pode decair do estado de graça, nem total, nem finalmente, mas com toda a certeza, hão de perseverar nesse estado até o fim e estarão eternamente salvos. Aí está o capítulo da nossa confissão de fé e as provas bíblicas, que são os textos bíblicos. Aí fala de maneira bem clara que Deus aceitou em seu bem-amado Cristo Jesus. Jesus é sempre a fonte de realização da vontade de Deus em nós. Tudo que Deus quer e deseja se realiza na pessoa de Jesus. Sem Jesus isso é impossível. Então a Bíblia vai dizer para nós de maneira bem clara, eu queria usar até o livro aqui, as divisões que ele traz, o que Deus tem feito. Se a confissão diz que nós vamos permanecer firmes e seremos salvos até o final, com certeza, o que Deus tem feito? Com certeza, Deus tem feito algo. Para que eu persevere até o fim, para que eu permaneça até o fim, olha o que diz a Bíblia lá em Filipenses 1:6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele deixa isso bem claro para nós. O Deus, o que ele tem feito? Ele cumpre a sua palavra. Toda a palavra de Deus é cumprida. Não por causa do homem, mas porque ele é Deus. E o texto deixa bem claro, aquele que começou, no caso, Jesus Cristo, ou melhor, Deus, começou essa obra em mim, ele há de completar. Isso é palavra de Deus. Uma maneira de pensar acerca da nossa própria perseverança em nossa peregrinação cristã é lembrar que quem somos. Nós somos pessoas aceitas em Cristo. Primeiro eu e você. Para sabermos se vamos perseverar, nós temos que ter a consciência de quem eu sou. Quem é você que tem Cristo Jesus como Senhor e Salvador? Você é uma pessoa aceita por Deus. Foi Deus que em Cristo Jesus comprou você. O Filho amado de Deus. Nós somos pessoas a quem Ele chamou eficazmente e santificou pelo seu Espírito. Ou seja, Deus me chamou perdido e pecador por meio de Cristo Jesus. Ele começou essa boa obra em mim e por meio do seu Santo Espírito, um chamado eficaz, ou seja, um chamado correto, perfeito de Deus, por meio do seu Santo Espírito, ele me santificou. Por quê? Porque só verá Deus aqueles que foram santificados. E só há uma maneira de ser santificado, por meio do Espírito Santo. E ele age em nós por meio da obra de Cristo. Então é um chamado eficaz de Deus. E além disso, muito mais, em suma, nós somos pessoas por quem o Deus Trino, ou seja, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito, tem feito grandes coisas. Se Deus tem feito por nós, se Ele nos deu o seu próprio Filho e Espírito, não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Não é isso que diz a palavra? Se Deus já fez tudo isso, mandou Jesus, enviou o Espírito, Ele abriria mão disso? Com certeza não. Porque o nosso Deus cumpre as suas promessas. O nosso Deus cumpre a sua palavra. E é isso, meu irmão e minha irmã, que eu quero que você entenda aí na sua casa, aonde você está. Eu sei que os dias são maus, o ano de 2001 é muito ruim. Né? Essa doença aí mudou tudo, toda a trajetória, toda a agenda, todos os planos. Tudo foi cancelado. Mas uma coisa não mudou. Uma coisa não foi cancelado. Foi o que eu quero dizer, aquilo que Deus tem para você. A salvação em Cristo Jesus.
não foi cancelada. Por quê? Porque Ele é Deus. Porque Ele mandou o seu Filho para isso. Porque Ele enviou o Espírito Santo para isso. Para nos santificar. Ou seja, aquele que começou essa boa obra, é o que diz Filipenses 1, versículo 6. Esse é o tipo de lógica que Paulo usa quando assegura aos filipenses. Ou seja, esse Deus que começou é o Deus que vai completar. É o Deus que começou a obra em você, meu irmão, que está aí na sua casa, sentado no seu sofá ou na sua cadeira. É esse Deus que chamou você que vai completar. Se dependesse de mim e de você, nós estávamos perdidos. Surpreendentemente, uma das afirmações acerca da nossa segurança eterna em Cristo foi feita num tempo em que os inimigos de nosso Senhor estavam rodeando, fazendo tudo o que podiam para pegá-lo. Mas Deus, no seu imenso poder, na sua imensa graça, agiu como sempre, como soberano, o Todo-Poderoso, o Deus de amor. Foi naquele momento improvável que o grande pastor escolheu explicar que ele nunca poderia não perderia uma única ovelha. Por quê? Porque ele é Deus. É isso que está lá em João, o texto que nós lemos. João 10, eu lhes dou a vida eterna. É Jesus falando, não é eu. Jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. Glória a Deus por isso, isso é maravilhoso. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Ninguém pode tirar aquilo que Deus te deu. Estou falando de salvação. Estou falando de vida eterna. Então, em primeiro lugar, dentro desse primeiro ponto da confissão de fé, o que é que Deus tem feito? É garantido a nossa salvação. Garantido a nossa vida eterna. E Ele garante com a sua palavra. Na pessoa do Filho, na pessoa do Espírito Santo. Ninguém as arrebatará das mãos de Deus. Amém, queridos? Em segundo lugar, o que irá fazer? É outra parte que eu peguei aqui do livro. Essa confissão determina que nós não podemos decair do estado da graça. Nem total, nem finalmente. Mesmo assim, todo cristão sabe que às vezes tropeçamos. E algumas vezes descobrimos do modo mais amargo que se negligenciarmos a luz da palavra de Deus. Em nossa caminhada sairemos do caminho. Faz toda a diferença o modo como andamos diante de nosso Deus. Ele nunca nos encoraja a usar as promessas dele como desculpa para uma vida relaxada. As igrejas na tradição reformada nunca ensinaram uma doutrina de perseverança vazia. Elas afirmam a doutrina bíblica da perseverança. Quando diz que vamos perseverar, isso não quer dizer que nós não vamos pecar. Isso não quer dizer que nós não vamos errar. Mas isso também não nos dá o direito de viver no pecado. De viver na mentira. De viver numa vida relaxada que não agrada o Senhor. Então, esse perseverar é a nossa... isso nos faz ter uma responsabilidade maior. Uma conduta de crentes, de cristãos. Não que isso me garante a salvação, mas que isso demonstra quem eu sou. Não que isso me garante a vida eterna, mas isso me garante, ou melhor, isso mostra de fato quem é o meu Senhor. E todas as vezes que isso acontecer, queridos, nós precisamos buscar o Senhor. Com certeza é sábio e importante lembrar nesse parágrafo que não somente somos preservados pela graça de Deus, mas também que devemos preservar, perseverar até o fim. Não é exatamente isso o que Pedro, nos ensinou? Olha o que diz. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição.
Porquanto procedendo assim, não tropeçais em tempo algum. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 10. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação. E como que eu confirmo a minha vocação, a minha salvação, a minha eleição? Vivendo conforme a vontade do Senhor, obedecendo a palavra de Deus, tendo a palavra de Deus não como uma das regras, mas sim como a regra de fé e prática da minha vida. Tendo a palavra de Deus como um manual de conduta da minha vida. É isso que nós precisamos entender. Em meio a esse mundo doente, esse mundo de pecado, esse mundo que está um caos, o nosso Deus continua sendo o Todo-Poderoso. O nosso Deus continua sendo o mesmo Deus. E a Ele nós devemos obediência. A Ele nós devemos reverência. A Ele devemos temer. Não por medo, mas por respeito. Por amor, porque somos filhos de Deus. É isso. Procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Só então ele diz, procedendo como? Não tropeçareis em tempo algum. Se eu proceder conforme a palavra de Deus, como diz aí o versículo de número 10, se eu andar conforme a vocação pela qual fui chamada, olha o que diz o versículo ainda, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Então Deus, Ele nos chama, garante a nossa salvação, nos faz permanecer, e Ele também nos dá todas as armas, todos os utensílios, todas as ferramentas, para que não venhamos a tropeçar. Entende, queridos? O que Deus irá fazer? É isso. Trazendo para nós a palavra, trazendo para nós os instrumentos, mostrando para nós como devemos viver. Uma vida de obediência, uma vida temente, uma vida de dedicação a esse Deus. Esse mundo está no controle do Senhor. Esse mundo está nas mãos de Deus. Não deveríamos encorajar a ideia de que essas pessoas são cristãs que confessam Cristo como seu Salvador, em um momento e no momento seguinte vivem uma vida de desobediência. Nós podemos salvar uma alma ao lembrar essas pessoas que não temos motivos para confiar no testemunho delas, se não houver evidência de mudança. Não é o fato da pessoa ir na igreja ou não ir na igreja. Não é o fato da pessoa falar que crê em Deus, que acredita em Deus, que isso lhes garante salvação. Não. O que garante a minha salvação é a obra de Cristo Jesus. É isso que me garante. E eu demonstro a minha fé na vida de obediência. Se eu não vivo isso e sei disso, não serve de nada. Não demonstra nada. Então o que Deus irá fazer? Ele irá continuar a cuidar dos seus. Deus estará sempre dando os braços. Deus estará sempre mostrando para nós o caminho, a maneira correta de agir. Então nós vamos perseverar. Ninguém muda isso. Ninguém tira isso de nós. Porque o Senhor está conosco. Amém, querido? E a Bíblia é a nossa ferramenta. Leia a Bíblia todos os dias. E coloque em prática a Bíblia todos os dias. Porque não adianta também só ler a Bíblia. É preciso que eu viva a Bíblia. Viva a palavra de Deus. Olha o que a palavra de Deus ainda vai dizer para nós. Em João, 1 João 3, 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Não tem como a pessoa dizer que conhece a Cristo, que nasceu de novo e vive no pecado. É o que a palavra de Deus diz. Pecar é um acidente. Pecar é um erro. É algo incomum. Mas quem vive no pecado, vive na prática do pecado,
esse ainda não conhece o Deus que é o libertador. As pessoas que nascem de novo irão se alimentar do leite que vem na palavra. As pessoas que nasceram de novo, elas aprendem na palavra a andar nos caminhos do Senhor. Elas irão amadurecer para viver em humildade e na dependência do Espírito de Deus. É a palavra de Deus, ela vai nos moldando, nos transformando à semelhança de Cristo Jesus. A palavra de Deus, quando é lida e praticada, ela vai nos moldando e molda o nosso falar, molda os nossos pensamentos, molda os nossos projetos, molda os nossos sonhos, nos molda completamente. Então não tem como, é o que o texto diz, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Então os eleitos e salvos em Cristo Jesus, eles vão se desviar do pecado. Os eleitos, os salvos por Cristo Jesus, eles vão fugir da aparência do mal. Porque dentro deles há o Espírito Santo do Senhor, que é como um alerta. É como aquele sinal de alerta, opa, não é por aí. Já viu quando você está até dirigindo o seu carro e dá a marcha ré? E quando você vai encostando e a luz começa a apertar, aumentar, bem assim, né? De forma, me perdoe, né? O exemplo pequeno, mas só para vocês terem uma ideia do que é o Espírito em nós. Quando chegamos perto do pecado, o Espírito Santo, ele aciona dentro de nós o senso de um homem nascido de novo, de uma mulher nascida de novo. Então nós temos essa arma. Nós temos que deixar isso bem claro. Se você é nascido de novo, você tem que viver como um homem espiritual e não como um crente carnal. Não existe crente carnal. Existe o homem nascido em Cristo Jesus para as boas novas. Amém, queridos? Sigamos a Jesus pelo caminho difícil da obediência e evitemos o caminho fácil, o caminho do pecado. Voltemos para Cristo quando vacilarmos, lembrando o Senhor em nossas orações que por seu poder Ele pode nos guardar de cair total e definitivamente do pecado. Pela misericórdia e pela bondade do Senhor, Ele, mediante a fé, mediante a obra, tem o poder de nos livrar do pecado. É o que diz lá em 1 João 3, versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Ou seja, os eleitos, os filhos de Deus, não podem viver pecando, porque são nascidos de Deus. 1 Pedro 1,5 diz: que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se no último dia. Nós aguardamos o último dia. Não esqueçam dessa frase: nós somos forasteiros aqui. Nós estamos em uma terra estranha. Tudo isso é passageiro. O que nos aguarda é a vida eterna com Cristo Jesus. Foi para isso que Jesus morreu. Foi para isso que Deus nos salvou. Então não tem possibilidade, não há como vivermos na prática do pecado, porque Deus habita em nós. 1 Pedro 9 diz: obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma, por meio de Cristo. Então os eleitos, nós iremos perseverar, porque Deus tem mantido isso. Amém, irmãos? Em segundo lugar, como os cristãos, ou melhor, isso, em segundo lugar, em terceiro lugar, isso. Como os cristãos perseveram? Aí nós vamos lá de novo para a nossa confissão de fé, que diz assim:
Essa perseverança dos santos não depende do próprio livre-arbítrio deles, mas da imutabilidade do decreto da eleição, procedendo do livre e imutável amor de Deus Pai, da eficácia do mérito e intercessão de Jesus Cristo, da natureza do Espírito e da semente de Deus neles, e da natureza do pacto da graça. De todas essas coisas vem a sua certeza e infalibilidade. Maravilha! Aí estão as provas bíblicas. Eu tentei, irmãos, dividir esse ponto em algumas partes. Mas ainda tem um terceiro ponto aí da nossa confissão que diz: eles, porém, pelas tentações de Satanás e do mundo, pela força da corrupção restante neles e pela negligência dos meios de perseverança, podem cair em graves pecados e por algum tempo continuar neles. Incorrem assim no desagrado de Deus, entristecem o seu Santo Espírito e, em alguma medida, vêm a ser privados de suas graças e confortos. Têm o coração endurecido e a consciência ferida. Prejudicam e escandalizam os outros e atraem sobre si juízos temporários. Eu tentei, com a ajuda do livro aqui, mas eu tentei dividir esse ponto. Então, coloquei, por que Deus decretou que somos dele? Então a pergunta é, como os cristãos perseveram? E colocamos aí, usando, é claro, o capítulo da confissão de fé, usamos porque Deus decretou que somos deles. Então nós só perseveramos porque é um decreto divino. Decreto, vejam, tem que ser obedecido. Decreto foi decretado, pronto, acabou. Olha o que diz 2 Timóteo 2,18. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou. E estão pervertendo a fé a alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor reconhece os que lhes pertencem. E mais, apartem-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Olha o que o texto diz. O Senhor permanece. O firme fundamento de Deus permanece. O Senhor conhece o que lhe pertence. Foi um decreto de Deus. É palavra do Senhor. É isso que nós precisamos entender. Os cristãos devem permanecer firmes em busca a Deus, mesmo em face do obstáculo, mesmo em face das dificuldades, nós devemos buscar esse Deus. Entretanto, essa constância da nossa parte não depende simplesmente de uma decisão de nossa própria vontade. Ela depende da vontade de Deus. Nós só perseveramos porque Deus decretou imutavelmente que somos dele. Isso é maravilhoso. Então nós só permanecemos, nós só vamos perseverar porque Deus, o Senhor da glória, o Deus soberano, o Deus criador, o único Senhor, decretou. Então nós vamos inevitavelmente, com chuva ou com sol, com tempestade ou furacão, com frio ou com calor, com catástrofe, com terremotos, com guerras, com doenças, com tudo que você imaginar de ruim, Deus decretou que os seus filhos seriam salvos. Como é que eu devo entender isso? O texto que nós lemos em 2 Timóteo 2,18, 19 diz que ele conhece aqueles que pertencem a ele. E ele pede para que afastemos da injustiça, do pecado. Todos aqueles que dizem que são crentes devem se afastar da injustiça e do pecado. A nossa lealdade está assegurada por causa da eleição graciosa de Deus. A confissão corretamente observa que essa eleição flui do amor gratuito e ilimitado do Pai.
Então ela não flui do desejo do homem, da criação do homem. A eleição, a perseverança dos santos é um decreto que nasceu e fluiu do coração de Deus. Você já pensou o quanto Deus ama você, meu irmão? O quanto você é especial para Deus? Você já pensou o quanto Deus fez o melhor por você? Não porque você é o cara, porque eu sou, não. Ele fez isso para a sua glória, para o seu louvor. Eu digo sua glória, a glória de Deus, o louvor de Deus. O engrandecimento do nome do Senhor. Isso fluiu do coração de Deus. É o que diz, é o que nós precisamos entender. Coloquei mais um ponto, diz, a nossa perseverança depende do amor do Pai. É o que eu acabei de dizer. Não depende de José Augusto. Não depende de Maria, de Joaquim ou de José. Ela depende do amor do Pai. É o que diz aí em Jeremias 31:3. Com amor eterno que eu te amei. Por isso, com benignidade, eu te atraí. Ou seja, Deus me amou primeiro. Deus me atraiu. Não é eu que vou atrair Deus. Não é eu que amei Deus primeiro e Ele olhou para mim, me achou legalzinho, bonitinho e curtiu a minha pessoa e me salvou. Nada disso. Deus me amou, como diz a palavra, primeiro. E por isso, com um amor eterno. Não é um amor temporário. Não é um amor de tempestade. Não é um amor de uma noite. Não é um amor de 2 anos. Não é uma paixão passageira. É um amor eterno que fluiu do coração de Deus. É isso que nós vimos aqui. O outro ponto, o outro texto que vai falar sobre isso, está em Hebreus, que diz assim: ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprir a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Oh, maravilha! Glória a Deus, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo bem. Para quê? Para cumprir a vontade de Deus, para cumprir o querer de Deus. Então, a nossa perseverança, ela depende de Deus que nos amou, de Deus que nos atraiu, de Deus que nos aperfeiçoou, ou melhor, que está nos aperfeiçoando a cada dia. É isso que nós precisamos entender. Letra C. Quem garante a nossa permanência na fé é o sacrifício de Cristo. Deus, irmãos, Ele é perfeito. Ele não faz nada de maneira incompleta. E é isso que nós precisamos entender. Deus, Ele desejou, Ele amou, Ele fez essa aliança eterna, Ele nos amou, nos atraiu com um amor eterno. E também esse Deus maravilhoso garante tudo isso, como diz até o texto que nós acabamos de ler, né? O versículo 20 de Hebreus 13. O Deus da paz que tornou a trazer dentre os mortos Jesus Cristo. É isso que eu queria mostrar para vocês. Esse Deus que trouxe Jesus dentre os mortos, para quê? Para morrer pelos seus. O sangue de Cristo, como nós sabemos, é a purificação dos nossos pecados. É Deus que amou, Deus que desejou e Deus que proveu todos os meios para que eu e você pudéssemos perseverar. Olha o que diz Hebreus 12:15. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros. Ele está fazendo uma referência ao Velho Testamento. Mas pelo próprio sangue entrou nos santos dos santos, falando do sangue de Cristo Jesus. Uma vez por todas, tendo obtido a eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de um novilho é aspergido sobre os contaminados,
o santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que é pelo Espírito eterno. Assim mesmo se ofereceu sem mácula a Deus. Purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança, aqueles que têm sido chamados. Então, por meio de Cristo Jesus, da obra de Cristo Jesus, ele nos chama e nos redime de todo o pecado. Ele nos purifica de todo um pecado, como diz o texto, para uma nova aliança, que recebam a promessa da eterna herança, aqueles que têm sido chamados. E quem são os chamados? Os eleitos, os filhos de Deus. Para quê? Para a glória do Senhor. Amém, queridos? Já estou encerrando. Mas tem um texto bem conhecido, e eu até queria colocar um cântico, mas não deu para colocar. Mas tem um texto bem conhecido de Romanos que vai garantir e dar mais base bíblica para o que nós estamos falando, afirmando assim o que diz a nossa confissão de fé. Romanos 8, 33 a 39 diz: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Esse texto é para os crentes, para você que crê em Cristo Jesus, que se colocou diante de Deus, que está sendo transformado por Deus, que entende a palavra de Deus, que busca esse Deus, que se rendeu e se rende a esse único Deus. Olha o que diz o texto. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Aqui está falando de salvação. Aqui está falando de vida eterna. Será a tribulação? Será a angústia? Será a perseguição? Será a fome? Será a nudez? Será o perigo? Será a espada? Olha o que diz a Escritura: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelha para o matadouro. Em todas essas coisas, ou seja, porém somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Quando ele usa essa expressão, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matador, está falando do próprio Jesus, que se entregou por nós como um sacrifício perfeito. Aí ele termina esse texto maravilhoso dizendo: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em quem? Em Cristo Jesus, o nosso Salvador, ou melhor, o nosso Senhor. Entende, queridos? É Deus quem garante, por meio de Cristo Jesus, a perseverança, a salvação. É Deus que, pela sua misericórdia, enviou Jesus, a obra perfeita, o sacrifício perfeito, garantindo que nada pode nos separar da alegria, do amor de Deus, que está firmado em Cristo. Deus nos amou e nos atraiu com o seu imenso amor. E a palavra de Deus ela é tão maravilhosa que ela se completa. O texto, eu ainda separei esse ponto que diz: o próprio Espírito Santo é o nosso ajudador. Olha que maravilha. Ele nos chama, ele garante com a obra de Cristo, o sacrifício de Cristo, dizendo que nada pode nos separar, e ainda envia o Espírito Santo. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador. Aqui é uma referência a quando Jesus sobe aos céus, depois da ressurreição, depois de passar 40 dias com os seus discípulos, os seus seguidores. Ele sobe aos céus e ele faz essa promessa: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco.
O Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não vê nem o conhece. Vós o que conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Ou seja, meus amados irmãos, o Espírito da verdade aqui é a terceira pessoa da Trindade. É o Espírito Santo. A Bíblia diz que ele estará conosco todos os dias. Ou melhor, o texto diz, por toda a eternidade. Nós somos e seremos o templo do Espírito Santo. Ou você que tem Jesus como Senhor e Salvador, você já é templo do Espírito Santo de Deus. E ele serve como seu ajudador. É ele quem vai te mostrar, é ele que vai te dar o discernimento, é ele que vai te falar, é ele que vai te conduzir às verdades que Deus tem para você. E o texto diz que aqueles que não conhecem, aqueles que não, o mundo que não o percebe, ou seja, não percebe porque não o tem como Senhor e Salvador, porque não são eleitos, porque não são seguidores, porque não são obedientes, não são tementes a esse Deus, porque, ou melhor, não foram chamados por esse Deus. Por isso, esses não vão perseverar. Mas, nós que conhecemos, olha, é isso que o texto diz, vós que conheceis, falando para os discípulos, mas está dizendo para nós, porque ele habita convosco e estará em vós. Você aí na sua casa, fazendo o que você está fazendo, se você é crente de fato e de verdade, se tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você é templo do Espírito Santo de Deus. Ele é o seu ajudador. Ele como é que eu posso dizer, a lanterna que te mostra, que te incomoda, que te faz perceber, compreender, ter o discernimento. É ele que move o seu coração a obedecer ao Senhor. Deixando bem claro, é por aqui, não é por aí. É melhor, né? É melhor do que um GPS. É melhor do que a mais bela de todas as lâmpadas. O Espírito Santo que habita em você. E isso é capaz, isso é possível por meio da leitura. Estamos chegando ao final, diz assim, e é o Espírito Santo que unge o povo de Deus, é o que está na nossa confissão. Quanto a vós outra, a unção que dele recebeste permanece em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, é verdadeira e não é falsa, permanecei nele como também ele vos ensinou. É o Espírito Santo de Deus agindo através de você, mostrando para você o que é de Deus e o que não é de Deus. Como eu devo e como eu não devo adorar o Senhor. É o que está lá em João, capítulo 2, 1 João 2, 27. É isso que nós vemos aqui, é isso que nós entendemos da palavra de Deus. O Espírito Santo habita também no povo de Deus. Aqui eu vou ser rápido porque eu já falei isso para vocês, alguns minutos atrás. Então ele mostra para nós, ele é o nosso ajudador, essa palavra ele unge no sentido de você agora é propriedade de Deus, você agora pertence ao Senhor, você agora é habitação do Senhor. Os meus atos, os meus pensamentos, a minha vida agora é conduzida pelo Espírito. E é Ele que vai me mostrar. Você é um ungido do Senhor. Não precisa de um óleo para te ungir. Você é do Senhor porque você tem o Espírito Santo do Senhor. E é esse Espírito que vai te conduzir a fazer a vontade de Deus. A fazer aquilo que Deus tem para a sua vida. O Espírito Santo, ele habita em você. É o que a palavra de Deus diz lá em 1 João 3, 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. O que habita no crente é a divina semente. Não habita mais no crente o escravo do pecado. Não habita mais no crente o escravo, o egoísta, aquele que vive para si, para o seu prazer, para os seus desejos pessoais, para as conquistas pessoais. Mas sim o Espírito Santo que conduz as nossas vidas. Esses são os que vão perseverar. Esses são os que vão de fato permanecer. Porque
Porque o Espírito Santo habita. Essa é a bondade de Deus, essa é a misericórdia de Deus. Ainda, uma aliança eterna feita por um Deus eterno. Então, quem fez essa aliança? Aonde que isso aconteceu? Como foi que isso aconteceu? Olha o que diz Jeremias 32:40. Farei com eles o quê? Uma aliança de 1 mês, de 2 meses, de 3 meses? Não. Farei com eles aliança eterna. É uma referência ao povo de Deus. Nós somos esse povo. Segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. E porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Olha que maravilha. Deus, ele deixa bem claro que essa aliança é eterna, que ele fará o bem para nós. Não deixarei de lhes fazer o bem e porá no nosso coração o temor por ele. Então eu só sou temente a Deus porque Deus habita em mim e isso é vontade de Deus na minha vida. Eu só sou temente a Deus, as coisas boas acontecem na minha vida porque Deus desejou isso. Foi uma aliança eterna de Deus. Você está aí hoje, meu irmão, sentado aí, guardado por Deus, protegido pelo Senhor, a habitação do Espírito de Deus. Sabe por quê? Porque Ele fez uma aliança eterna. Porque Ele te amou na eternidade. E é isso que nós precisamos entender. É isso que nós precisamos trazer para o nosso coração. Muito mais poderia ser dito acerca de como Deus nos guarda e preserva. Por enquanto, talvez seja suficiente dizer que Deus graciosamente pactuou para nos salvar. É isso que ele prometeu há muito tempo por intermédio de Jeremias. Um amor eterno, uma aliança eterna. Estamos chegando no final. Se alguém abandonar a Deus, e aí? Acontece aqueles casos, né, daquelas pessoas que abandonam a Deus. Mas eu quero voltar rapidamente nesse ponto aqui que é muito importante, que diz assim: eu lhes dou vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Nós já lemos esse texto. O Senhor é fiel, fiel à sua palavra. Ele vos confirmará e guardará do maligno. 1 João 2,19. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficassem manifesto que nenhum deles é dos nossos. Ou seja, se alguém abandonar a igreja, abandonar a Deus e não voltar, porque existe aquele caso daqueles que deixam a Deus, abandonam a igreja, mas voltam. Mas tem aqueles que abandonam de vez. Tenho amigos que eram homens de Deus e hoje são ateus. Jesus não voltou ainda. Mas se Jesus voltar e eles continuarem ateus, eles fazem parte desse. E do que o texto aqui diz. Eles saíram do nosso meio, entretanto, não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficassem manifestos que nenhum deles é de nós. Ou seja, aqueles que ficarem até o fim, que permanecerem até o fim, são esses os eleitos, os que perseveravam, que perseveraram. E esses são os salvos, esses são os eleitos do Senhor. Existem sim aqueles que vêm, frequentam, participam, mas deixam a igreja. Esses nunca foram de Deus. Quando não voltam, como o filho pródigo. Entende, queridos? Existe joio no trigo, no meio do trigo. Existe muito bode no meio das ovelhas. Mas eu estou falando para você que é crente em Cristo Jesus. Como tem sido a sua vida? O que o Espírito Santo que habita em você tem falado com você nesses dias conturbados? E por fim, esse é o final mesmo, tá? Tentação, correções, endurecimento e escândalos. É o quarto ponto que o livro nos traz. O apóstolo Pedro é um exemplo bom. O apóstolo Pedro é um bom exemplo disso que nós estamos vendo. Pedro era um homem que andou com Cristo Jesus,
Não é isso? Andou 3 anos com Cristo Jesus, mas tinha um coração duro. Pedro, como homem de Deus, ele deixou, né, que o diabo conseguisse entrar com as suas palavras na mente dele. E esse foi atormentado, não que ele tenha sido possesso pelo diabo, porque isso não existe, crente não fica possesso. Mas o diabo está como um leão ao nosso redor. Ele tenta cada um de nós. E Pedro foi tentado e caiu. Jesus foi tentado e não caiu. Então, percebam que Pedro ele foi tentado, caiu, e depois se arrependeu, depois voltou e foi um dos grandes líderes, um dos grandes apóstolos usado por Cristo Jesus. Pedro é um exemplo de pessoas que estavam com Jesus, por um tempo deixou Jesus, mas voltou para Jesus. Davi é um exemplo disso. Davi era um homem segundo o coração de Deus, pecou contra o Senhor, se arrependeu, é o que diz o Salmo 51, e voltou para o Senhor. Mas tanto Pedro como Davi e os demais que estavam saindo e voltaram, sofreram as consequências do pecado. Não deixaram de ser filho, porque quem é filho é filho. Mas todos eles sofreram as consequências do pecado. Olha o que diz Mateus 26, 70 a 74. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo, não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam, esse também estava com Jesus, o Nazareno. Ele negou outra vez com juramento, não conheço tal homem. Ou seja, andou 3 anos com Jesus, foi ensinado por Jesus e disse que não conhecia. Logo depois, aproximando-se o que ali estavam, disseram a Pedro, verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, não conheço esse homem, e imediatamente cantou o galo, como Jesus tinha falado. Ou seja, irmãos, nós não garantimos nada. A nossa salvação não depende de nós, é Jesus que garante, é Deus que garante com o seu amor, é Deus que garante com a obra de Cristo Jesus, é Deus que garante com a agir do Espírito Santo em mim e em você. E Pedro ali, né, chamado Pedrão, que tinha um temperamento forte, que gostava de afirmar, caiu. Eu não sou melhor do que o Pedro e nem você. Nós também caímos. Nós também pecamos, nós também desagradamos ao Senhor. Quais as consequências do pecado dos filhos de Deus? Primeiro, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fosse selado para a redenção. Quando pecamos, nós entristecemos o Espírito Santo de Deus. Quando eu, pastor José Augusto, peco, e isso tem que ser um acidente na minha vida, isso não pode ser um hábito, um costume, isso tem que ser uma coisa uma vez na vida ou nunca. Quando eu peco, eu estou entristecendo o Espírito que habita em mim. O Espírito Santo de Deus. É o que diz Efésios 4:30. Eu estou chegando no final, irmãos. Perdemos o poder da graça e conforto do Espírito. Isso aqui é interessantíssimo. Salmo 51, quando Davi pecou com Betseba, ele diz, faz-me ouvir de júbilo e alegria para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Quando temos Jesus como Senhor e Salvador, quando somos templos do Espírito Santo, irmãos, é natural o próprio Espírito nos confrontar.
É natural perdermos a paz. É natural perdermos a alegria. É natural estarmos incomodados. É natural não dormirmos por causa do pecado. É natural ficarmos ansiosos, preocupados, às vezes irritados, com medo. Não porque perdemos a salvação, mas porque o Espírito Santo habita em mim e o Espírito Santo é santo. É o próprio Deus em nós. Ele não ama o pecado, ele ama o pecador. Ele não ama as coisas erradas que nós fazemos. Ele ama os seus. E quando pecamos, assim como um filho desobedece o pai não deixa de ser filho, mas entristece o seu filho. Ou melhor, entristece seu pai. Quando pecamos e erramos, o pai continua sendo pai. Mas o erro do filho incomoda, entristece. E quando todos aí, homens e mulheres, sabem, acredito que já passou por isso, todas as vezes que fazemos alguma coisa errada ou fazíamos, espero, contra os pais ou um tio querido, uma mãe, quando o nosso maior medo era que eles não soubessem. Às vezes é melhor bater, mas às vezes era melhor levar uma surra na rua do que chegar no ouvido dos pais, porque a vergonha era maior do que a surra. Então é isso, essa paz que nós precisamos, que nós perdemos no sentido de momentâneo, não é uma paz que vamos perder por toda a eternidade, não. É aquele cuidado, é aquela certeza que nós desagradamos a Deus. Quando pecamos é assim. Seremos disciplinados, com certeza. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Ou seja, Deus, peraí, eu vou disciplinar o meu filho, para que não seja condenado como os demais que foram condenados. Então a disciplina do Senhor é prova de que Ele nos ama. A disciplina do Senhor é prova do seu amor infinito para conosco. Então eu errei, eu pequei, eu vou pagar. Ou melhor, eu vou ser disciplinado. As consequências dos meus erros eu vou ter que assumir, eu vou ter que passar por ela. Um casamento errado, uma decisão errada, uma proposta mal feita, tudo o que fazemos fora dos planos de Deus, fora da vontade de Deus, nós vamos sofrer as consequências. Isso não está relacionado, nem nesse caso aqui, com salvação. Está relacionado com um filho que vai perseverar, porque Deus está com ele, porque é um amor eterno, porque o Espírito Santo habita nele, porque a obra de Jesus Cristo é perfeita e completa e alcançou aqueles que Deus o deu. E por fim, Salmos 89, versículo 31 a 32 diz: se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com vara as suas transgressões. Isso é palavra de Deus para os filhos. E com açoites a sua iniquidade. Seremos aqui na terra penalizados e corrigidos e disciplinados por Deus, quando pecamos contra Deus. Então coloque a sua vida em ordem. Desenvolva a sua salvação, como falamos semana passada, como um crente que está sendo moldado e trabalhado nesse mundo perdido. Não deixe de cumprir as normas que o governo, que a Secretaria de Saúde tem mandado, mas não fique desesperado, porque Deus já salvou você. Deus já tem o melhor para você, e o melhor que Deus tem para você foi Jesus Cristo ter morrido na cruz por mim e por você. O Espírito Santo habita em você. Vamos parar de desobedecer a Deus, de pecar contra Deus. O pecado, ele é um acidente nas nossas vidas. Esteja vigiando a sua mente, o seu coração, porque pecamos pela mente e pelo coração. Não deixe que os pensamentos se tornem práticas. Não deixe que os pensamentos maus se tornem reais e praticados por você. Feche os seus olhos, nós vamos encerrar essa live. Me perdoe pela demora.
Cortei muita coisa aqui, mas é bom demais saber que nós vamos perseverar até o fim. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, obrigado pela tua presença. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado. Obrigado, Deus, porque tu tens sido misericordioso para conosco. O Senhor tem sido bondoso, ó Deus, para com as nossas vidas. Em nome de Jesus, ó Deus, abençoa a tua igreja, abençoa, ó Deus, o teu povo. Fale, ó Deus, aos nossos corações, nos guarde, ó Deus, nesses dias de pecar, ó Deus, contra o Senhor. Mas faça com que essa palavra, ó Deus, seja real e verdadeira nas nossas vidas. Que possamos viver como eleitos, como chamados, que perseveram até o fim, porque Cristo já fez essa obra, porque Deus nos amou eternamente, porque o Senhor está conosco por meio do teu Santo Espírito. Nos dê uma noite de paz, nos dê um resto de semana na tua presença, que sejamos, ó Deus, bons testemunhos nessa cidade para os nossos familiares, que a tua palavra nos faça com que, ó Deus, possamos nos humilhar diante do Senhor, reconhecendo o teu amor infinito, a tua grandeza, reconhecendo que o Senhor é o Todo-Poderoso, Senhor das nossas vidas, Senhor da nossa igreja. Em nome de Jesus, e seja com cada um dos meus irmãos, com cada um das minhas ovelhas. Dê uma noite abençoada de sono, que até nos sonhos, ó Deus, possamos glorificar o Senhor. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Quero agradecer a todos vocês, convidar vocês para o culto à noite, no próximo domingo, às 19h30. Que Deus abençoe você e a sua família, em nome de Jesus. Amém.